Desculpe, senhora, mas creio que a senhora se enganou de sala. A voz cortante do professor ecoou pelo anfiteatro lotado da Faculdade de Medicina, fazendo todos os 200 alunos virarem o olhar para a mulher de 52 anos que acabara de entrar. Dona Helena parou no meio do corredor, suas mãos calejadas segurando firmemente uma pasta desgastada. Seu uniforme azul de auxiliar de limpeza contrastava gritantemente com os jalecos brancos impecáveis e roupas de grife dos estudantes ao redor. Seus cabelos grisalhos, presos em um coque simples, e suas unhas curtas e sem esmalte denunciavam anos de trabalho braçal. Não, professor, vim para a aula de anatomia patológica. Sou aluna regular, respondeu com voz firme, mais baixa, enquanto procurava um lugar vazio nas últimas filas. Uma onda de murmúrios e risadinhas percorreu o auditório. O Dr. Augusto Mendes, renomado patologista e professor titular há 25 anos, ajustou os óculos com desdém. Minha senhora, esta é uma disciplina complexa do quarto período. Talvez a senhora devesse considerar um curso mais adequado ao seu perfil. Temos excelentes cursos técnicos na cidade. Com todo respeito, mas passei no vestibular como qualquer um aqui, Helena respondeu, mostrando sua carteirinha de estudante. Tenho tanto direito quanto eles de estar nesta sala. Bruna, uma jovem de família rica sentada na primeira fila, não conseguiu conter um comentário. Gente, que constrangimento. Como assim uma faxineira vai virar médica? Isso é surreal. Mais risadas ecoaram. Helena sentiu o calor subir pelo pescoço, mas manteve a postura ereta. Era sempre assim. Nos últimos 3 anos de curso, precisara provar seu valor constantemente. Muito bem, disse o Dr. Mendes com um sorriso cínico. Já que a senhora insiste em permanecer, que tal uma pequena demonstração? Tenho aqui lâminas de biópsias reais de casos que atendi recentemente. Se conseguir identificar corretamente 3 diagnósticos, permitirei que continue. Caso contrário, fez uma pausa dramática. Sugiro que reconsidere sua escolha profissional. O silêncio tomou conta da sala. Era uma armadilha cruel. Nem alunos do último período conseguiriam acertar diagnósticos de casos reais sem preparo específico. E se eu acertar? Helena perguntou, surpreendendo a todos com sua coragem. Se acertar, o que é altamente improvável, eu pessoalmente recomendarei a senhora para o programa de residência em patologia do Hospital das Clínicas. Um uau coletivo se espalhou pela sala. Era uma oportunidade de ouro, mas ao mesmo tempo, um risco enorme. Falhar significaria humilhação pública total. Helena olhou ao redor. 200 pares de olhos a observavam, a maioria esperando sua queda. Pensou em desistir, em sair pela porta e nunca mais voltar. Seria tão mais fácil. Aceito o desafio, disse caminhando em direção ao microscópio na bancada central. O Dr. Mendes sorriu com satisfação maliciosa. Finalmente se livraria daquela intrusa de uma vez por todas. 15 anos antes, Helena estava de joelhos no chão frio do Hospital São Luís, esfregando o sangue que havia se espalhado pelo corredor do pronto-socorro após um acidente grave. Era sua primeira semana como auxiliar de limpeza, e o cheiro forte de desinfetante ainda a incomodava. Cuidado com essas manchas, Helena. Sangue de hepatite não sai fácil, alertou o Dr. Roberto, um jovem residente que sempre a tratava com respeito, diferente dos outros médicos. Enquanto trabalhava, ela observava fascinada os procedimentos médicos. Via como os médicos examinavam como diagnosticavam problema, como suas mãos salvavam vidas. Uma centelha se acendeu em seu peito naquele momento. Doutor, posso fazer uma pergunta? Disse timidamente ao Dr. Roberto. Claro, Helena. Como vocês sabem exatamente o que o paciente tem? Como descobrem a doença só olhando? Dr. Roberto sorriu. É anos de estudo, anatomia, fisiologia, patologia. É preciso entender como o corpo funciona para saber quando algo está errado. A partir daquela noite, Helena começou a observar tudo com outros olhos. Guardava os livros médicos que encontrava no lixo, estudava terminologias, decorava procedimentos. Seus colegas de limpeza riam. Deixa de sonho, Helena. Gente como nós não vira médico. Mas ela não desistiu. Durante 3 anos, trabalhou 2 turnos para juntar dinheiro e fazer cursinho pré-vestibular noturno. Chegava em casa às 23 horas, estudava até às 2 horas da manhã, dormia 4 horas e voltava ao hospital às 6 horas. Seu filho Marcos, então com 16 anos, não entende. Mãe, por que não aceita que nossa vida é essa mesmo? Para que se matar estudando? Filho, eu vi muita gente morrer nesse hospital por falta de médico competente. Vi negligência, vi pressa, vi indiferença. Quero ser diferente, quero cuidar das pessoas como elas merecem ser cuidadas. O momento decisivo veio quando presenciou um erro médico terrível. Uma jovem de 20 anos morreu porque um residente arrogante se recusou a ouvir sua descrição dos sintomas, tratando-a como só mais uma emergência. Helena sabia que aqueles sintomas indicavam embolia pulmonar.
Havia lido sobre isso nos livros que estudava, mas ninguém deu ouvidos a uma simples faxineira. Naquela noite, chorou de raiva e frustração. Prometeu a si mesma que um dia teria o conhecimento e a autoridade para salvar vidas, não apenas limpar o sangue dos que não foram salvos. Quando finalmente passou no vestibular de medicina, aos 49 anos, a notícia correu o hospital inteiro. Alguns colegas médicos riram. Vai ver como é difícil de verdade. Outros, como o Dr. Roberto, a parabenizaram. Sempre soube que você tinha potencial, ele. Os primeiros 100 centres foram um inferno. Alunos de 18, 20 anos a viam como uma curiosidade. Professores duvidavam de sua capacidade. E ela mesma questionava se não estava louca. Mas a cada disciplina vencida, a cada prova aprovada, sua determinação crescia. Anatomia foi onde brilhou pela primeira vez. Anos observando procedimentos cirúrgicos e autópsias no hospital lhe deram uma vantagem prática que os livros não conseguiam transmitir. Histologia foi outro forte. Sua experiência preparando materiais de laboratório a ajudou imensamente. Mas foi em patologia que descobriu sua verdadeira vocação. A ciência de descobrir doenças através de sinais microscópicos fazia seu coração acelerar. Era como resolver quebra-cabeças complexos, onde cada detalhe importava, onde experiência e conhecimento se combinavam para salvar vidas. Dr. Roberto, agora já formado e atuando no hospital, sempre a incentivou. Helena, você tem um olho clínico excepcional. Não deixe ninguém te desencorajar. Mas desencorajamentos não faltavam. Especialmente do Dr. Mendes, que desde o primeiro dia deixou claro que não acreditava que pessoas como ela deveriam estar ali. Seus comentários ácidos e olhares de desdém se tornaram constantes. Helena ajustou o microscópio com mãos firmes, ignorando os sussurros maliciosos ao redor. A primeira lâmina mostrava um tecido corado em rosa e padrão HANE, que ela conhecia como a palma da mão. Bem, murmurou para si mesma. Vamos ver o que temos aqui. Começou com aumento de 40x, observando a arquitetura geral do tecido. Era claramente um órgão glandular, com estruturas ductais bem definidas. Aumentou para 100x, depois 400x, focando nos detalhes celulares. Interessante, disse em voz alta, sem perceber que estava pensando. Células basais preservadas. Mas há uma proliferação atípica das células ductais com núcleos hipercromáticos e pleomórficos. Dr. Mendes franziu as sobrancelhas. Aquela não era a linguagem de uma faxineira improvisada. Helena continuou sua análise. A arquitetura cribiforme está preservada em algumas áreas, mas há focos de necrose central e calcificações distróficas. O padrão sugere... Fez uma pausa, verificando detalhes adicionais. Carcinoma ductal in situ de mama, grau nuclear intermediário. Um silêncio tenso tomou conta da sala. O Dr. Mendes verificou suas anotações, o rosto perdendo a cor. Primeira lâmina, correta, admitiu entre dentes. Murmúrios de surpresa ecoaram pelo auditório. Bruna sussurrou para a colega ao lado. Foi sorte. Impossível ela saber isso de verdade. A segunda lâmina foi posicionada. Helena repetiu o processo, metodicamente examinando cada campo visual. Este era um desafio maior. O tecido estava mais distorcido, com áreas necróticas extensas. Este aqui está mais complicado, comentou ajustando o foco. Tecido hepático com arquitetura completamente desorganizada. Hepatócitos com degeneração balonizante, infiltrado inflamatório misto, e essas inclusões eosinofílicas sugerem, aumentou para 1000x com óleo de imersão, estudando os detalhes nucleares. Corpúsculos de Mallory bem evidentes, fibrose perisinusoidal avançada, e este padrão de necrose, compatível com hepatite alcoólica crônica com cirrose em desenvolvimento. Dr. Mendes engoliu seco. Segunda lâmina correta. O ambiente mudou completamente. Os sussurros agora eram de espanto, não desdém. Alguns estudantes se inclinaram para a frente, curiosos sobre como ela conseguia identificar detalhes que eles mal conseguiam enxergar. A terceira lâmina foi o verdadeiro teste. Dr. Mendes havia escolhido propositalmente um caso raro. Algo que até residentes experientes teriam dificuldade. Helena observou por longos minutos em silêncio. O tecido mostrava um padrão bizarro. Células gigantes multinucleadas em meio a uma matriz estranha. Havia algo familiar mas não conseguia precisar o que. Este é mais desafiador, admitiu, continuando o exame sistemático. As células gigantes tipo Langhans sugerem processo granulomatoso, mas esta matriz fibrilar eosinofílica é incomum. De repente, uma memória surgiu. 3 anos atrás, limpando o laboratório de anatomia patológica, havia visto o Dr. Roberto examinando uma lâmina muito similar. Lembrava-se dele comentando sobre um caso raro de pneumoconiose. Espere! Disse, voltando ao microscópio com renovado interesse.
Estas partículas birrefringentes sob luz polarizada e o padrão de fibrose. Isso não é um granuloma infeccioso comum. Ajustou o polarizador do microscópio, uma função que muitos estudantes nem sabiam que existia, e observou as partículas brilharem. Pneumoconiose porcílica, silicose pulmonar em estágio avançado. As partículas de sílica desencadearam reação granulomatosa crônica com fibrose progressiva. O silêncio na sala era ensurdecedor. Dr. Mendes olhava para suas anotações, pálido. Terceira lâmina, correta. Um estouro de murmúrios e comentários tomou conta do auditório. Vários alunos começaram a aplaudir timidamente, mas Helena não havia terminado. Algo na terceira lâmina ainda a incomodava. Voltou ao microscópio, examinando outras áreas da amostra. Professor, disse com voz firme, há algo mais nesta lâmina que o senhor deveria saber. Dr. Mendes se aproximou irritado. O que quer dizer? Estas células aqui, na periferia do granuloma. Veja esta atipia nuclear. Este padrão de crescimento não é apenas silicose. Há um carcinoma de células escamosas desenvolvendo-se secundariamente à fibrose crônica. O professor praticamente arrancou a lâmina do microscópio para verificar. Sua face empalideceu ainda mais. Como você soube disso? Porque já vi este caso antes, doutor. Há 3 anos, quando limpava o laboratório, o Dr. Roberto estava examinando este mesmo material. Lembro dele comentando que era raro encontrar malignização secundária em pneumoconiose, mas que acontece em cerca de 10% dos casos avançados. A revelação causou um alvoroço. Não apenas ela havia acertado os 3 diagnósticos principais, como identificar um detalhe adicional que nem o próprio professor havia mencionado. Dr. Mendes estava visivelmente abalado, mas tentou manter a compostura. Bem, isso foi inesperado, mas 3 casos não fazem um médico. Qualquer um pode memorizar alguns diagnósticos. Tem razão, professor, Helena respondeu calmamente. Mas e se eu disser que reconheço essas lâminas porque já as vi antes? Todas elas. Um murmúrio inquieto percorreu a sala. Dr. Mendes franziu as sobrancelhas. O que quer dizer com... Helena caminhou até a frente da sala, sua postura agora confiante e determinada. Durante 15 anos limpei este hospital, professor, incluindo seu laboratório particular. E nos últimos 3 anos, tenho notado algo muito estranho. Abriu sua pasta desgastada e retirou várias folhas com anotações cuidadosas. O senhor tem reutilizado as mesmas lâminas em diferentes avaliações. Estas 3 que acabei de analisar já apareceram em pelo menos 5 provas diferentes que presenciei enquanto limpava sua sala. O silêncio na sala se tornou denso e pesado. Mas que isso? Continuou Helena, sua voz ganhando força. Tenho documentado casos onde o senhor emitiu laudos diferentes para o mesmo material histológico, dependendo da conveniência. Dr. Mendes tentou interromper. Isso é uma acusação muito grave e completamente infundada. Infundada? Helena retirou mais documentos da pasta. Lâmina de código HP 2847-2019. O senhor laudou como adenocarcinoma invasivo para o plano de saúde premium, justificando o tratamento caro. 3 meses depois, mesmo material, mesmo paciente, mas para a auditoria do SUS, virou adenoma com displasia leve. Murmúrios indignados começaram a ecoar pelo auditório. Alguns alunos tiraram fotos dos documentos que Helena mostrava. Isso é impossível. Como uma faxineira teria acesso a informações confidenciais? Dr. Mendes estava visivelmente nervoso agora. Por que vocês nunca prestam atenção nas pessoas que limpam seus lixos, professor? Durante anos, recolhi laudos jogados fora, anotações descartadas, rascunhos abandonados. No início, era apenas curiosidade científica, mas depois, comecei a perceber discrepâncias sistemáticas. Helena se virou para os estudantes, sua voz ecoando pelo anfiteatro. Este homem que vocês admiram tem fraudado laudos histopatológicos há anos. Pacientes com câncer real não receberam tratamento adequado porque os laudos foram suavizados para economizar dinheiro dos planos de saúde. Outros receberam tratamentos desnecessários e agressivos porque os laudos foram exagerados para justificar procedimentos caros. Chega! Dr. Mendes gritou, o rosto vermelho de raiva. Isso é difamação! Vou processá-la por calúnia. Então me processe, Helena respondeu serenamente. Mas primeiro, vamos verificar algumas coisas. Ela se dirigiu ao armário onde ficavam os arquivos de lâmina. Para surpresa de todos, conhecia exatamente onde Lâmina HP 3952-2020, disse, retirando uma lâmina específica. Posso colocá-la no microscópio, professor? Vamos ver se bate com o laudo que o senhor emitiu. Dr. Mendes tentou impedir. Mas vários alunos se levantaram, curiosos. A tensão na sala era palpável. Helena posicionou a lâmina e começou sua análise. Segundo o laudo oficial, esta deveria ser uma hiperplasia benigna de próstata. Mas o que vejo aqui são glândulas prostáticas com clara invasão estromal.
perda da camada basal, núcleos pleomórficos, Gleason grau 7, pausou dramaticamente. Isto é adenocarcinoma de próstata moderadamente diferenciado, um câncer que foi deliberadamente mal diagnosticado como benigno. A sala explodiu em murmúrios indignados. Vários alunos se aproximaram do microscópio para verificar. Sabem por que este laudo foi falsificado? Helena continuou. Porque o paciente era um senhor de 78 anos, aposentado, dependente do SUS. O tratamento oncológico seria caro e demorado. Mais fácil chamar de hiperplasia benigna e mandar para casa com alguns remédios para a próstata aumentada. Bruna, a jovem que havia zombado dela, estava agora de pé, olhando pelo microscópio. Meu Deus, ela está certa. Eu consigo ver a invasão estromal. Isso é claramente maligno. Outros estudantes se revezaram no microscópio, confirmando o diagnóstico correto. A indignação crescia a cada confirmação. Dr. Mendes estava encurralado, suando frio. Vocês não entendem a complexidade da medicina. Às vezes é preciso adaptar os diagnósticos conforme a realidade econômica do paciente. Adaptar? Helena o encarou diretamente. O senhor condenou pessoas à morte por dinheiro. E teve a coragem de me humilhar, questionando minha competência, quando o senhor mesmo é uma fraude. Nesse momento, a porta da sala se abriu e duas figuras entraram. Dr. Roberto, agora chefe do departamento de patologia, e um homem de terno que ninguém reconheceu. Desculpem a interrupção, disse Dr. Roberto, mas recebemos uma denúncia anônima muito detalhada sobre irregularidades neste departamento. Este é o Dr. Cardoso, da Corregedoria do Conselho Regional de Medicina. Helena sorriu discretamente. 3 dias antes havia enviado toda a sua documentação para as autoridades competentes. O que se seguiu foi um turbilhão de eventos que mudaram completamente o ambiente da Faculdade de Medicina. Dr. Cardoso, da Corregedoria do CRM, recolheu imediatamente todos os arquivos do laboratório de Dr. Mendes. A investigação revelou um esquema sistemático de fraude que durava mais de 8 anos. Laudos alterados, materiais reutilizados em avaliações, diagnósticos deliberadamente incorretos, baseados em critérios econômicos. Tudo meticulosamente documentado pelas anotações que Helena havia coletado durante seus anos como auxiliar de... Em 40 anos de carreira no CRM, disse Dr. Cardoso durante a audiência disciplinar que se seguiu. Nunca vi documentação tão detalhada e precisa de má conduta médica. A denunciante demonstrou conhecimento técnico excepcional e um senso ético irrepreensível. Dr. Mendes teve sua licença médica cassada e respondeu a processos criminais por falsificação de documentos e colocação da vida de terceiros em perigo. Dezenas de famílias cujos entes queridos haviam sido mal diagnosticados entraram com ações judiciais. Mas a verdadeira transformação aconteceu na própria faculdade. 3 meses depois do incidente, Helena estava novamente no mesmo anfiteatro, mas agora como monitora voluntária da disciplina de anatomia patológica. Dr. Roberto, que assumiu a cátedra deixada por Dr. Mendes, havia insistido para que ela compartilhasse sua experiência prática com os estudantes. A medicina não é apenas teoria, dizia Helena para uma turma atenta e respeitosa. É observação, é dedicação, é humildade para aprender com qualquer fonte de conhecimento. Durante 15 anos, aprendi mais sobre patologia limpando laboratórios do que muitos aprendem em... Bruna, a jovem que havia zombado dela meses antes, levantou a mão timidamente. Helena. Posso chamá-la de professora Helena? Pode me chamar de Helena mesmo, querida. Ainda sou estudante como vocês. Eu queria pedir desculpas, Bruna disse com os olhos marejados. Pelo que disse naquele dia, eu estava completamente errada. Helena sorriu com carinho. Nada de desculpas, Bruno. Vocês foram educados em um sistema que valoriza aparências mais que competência. O importante é que agora sabem que conhecimento pode vir de qualquer lugar, de qualquer pessoa. A mudança cultural foi profunda. A história de Helena se espalhou por toda a universidade, inspirando debates sobre elitismo acadêmico, oportunidades educacionais e preconceito de classe. Vários professores começaram a repensar suas próprias atitudes em relação a estudantes de origens humildes. O programa de extensão Medicina para Todos foi criado, oferecendo cursos preparatórios gratuitos para trabalhadores da saúde que desejassem ingressar na carreira médica. Helena se tornou coordenadora voluntária do... Mais impressionante ainda foi a transformação dos próprios estudantes. Muitos começaram a frequentar os setores de apoio do hospital. Limpeza, manutenção, segurança. Não para estudar apenas, mas para conversar e aprender com as experiências práticas desses profissionais. Dona Maria, que trabalha na esterilização há 20 anos, me ensinou mais sobre contaminação cruzada em uma tarde do que eu aprendi em semestres de aula, comentou um estudante do 3º período. A residência em patologia que Dr. Mendes havia prometido cinicamente
acabou sendo oferecida oficialmente a Helena, mas ela surpreendeu a todos ao recusar. Meu objetivo nunca foi prestígio pessoal, explicou durante a cerimônia de formatura, 3 anos depois. Era provar que competência não tem classe social, que conhecimento não reconhece preconceitos, que a medicina é para todos, tanto para quem pratica quanto para quem recebe cuidados. Em seu discurso como oradora da turma, honra votada unanimemente pelos colegas, Helena concluiu: quando entrei nesta faculdade, muitos disseram que eu não servia para isso. Tinham razão, eu não servia para perpetuar um sistema elitista e excludente. Eu servia para algo maior, para transformá-lo. O auditório explodiu em aplausos. Na primeira fila, seu filho Marcos, agora também estudante de medicina inspirado pela mãe, chorava de orgulho. Dr. Roberto, no palanque, sussurrou para o reitor: esta mulher não apenas se formou médica, ela formou uma geração inteira de médicos melhor. Hoje, 5 anos depois, a doutora Helena trabalha na periferia da cidade, em um posto de saúde que ela mesma ajudou a organizar. Atende 200 pacientes por semana, conhece cada família da comunidade e treina jovens locais interessados em carreiras da saúde. Nas paredes de seu consultório, ao lado do diploma de medicina, está emoldurada uma foto. Ela no uniforme azul de auxiliar de limpeza, segurando um microscópio. Uma lembrança de que o conhecimento verdadeiro não vem da posição social, mas da paixão genuína por servir e aprender. E todas as quintas-feiras, ela retorna à faculdade para dar aulas práticas de patologia, onde continua repetindo para cada nova turma: a medicina não é sobre o que vocês são, é sobre o que vocês fazem, e o que vocês fazem deve sempre ser o melhor para quem mais precisa. A história de Helena se tornou lenda na universidade, não apenas como a faxineira que virou médica, mas como a mulher que provou que competência, dedicação e ética são mais importantes que origem social, que ensinou a uma geração inteira que o verdadeiro conhecimento médico vem da humildade de aprender com todos, da coragem de questionar autoridades quando necessário, e da determinação inabalável de fazer o que é certo, independentemente das consequências pessoais. E sempre que um professor ou estudante demonstra preconceito contra alguém diferente, os veteranos contam a história de Dona Helena, a mulher que humilharam na aula, até ela dar uma lição em